Olá! Seja bem-vindo de volta ao canal Mozigurumi Handmade. Eu tava morrendo de saudade de vocês. Tem bastante tempo que eu não posto nenhum vídeo. E caso alguns de vocês não saibam, eu passei por um processo, eu tive um câncer de mama, por isso que eu parei de gravar. Fui diagnosticada em julho de 2017, então tem pouco mais de um ano que eu não invisto em absolutamente nada no canal. Não apenas por causa do tratamento, porque em muitos momentos eu me sentia muito bem e eu acredito que teria dado para gravar mais vídeos, só que eu não estava pronta para aparecer para a câmera, se é que vocês me entendem, né? Não pela minha carequinha, porque eu adorei ela, super curti, me amarrei, mas porque fiquei muito gordinha, né? E a câmera já engorda um pouco. E isso mexeu um pouco com a minha vaidade e eu tava evitando me expor. Se você quiser saber um pouco mais de como foi essa experiência do câncer, assim, foi um momento fantástico na minha vida, eu aprendi muito. Se você quiser que eu conte um pouco mais essa história aqui no canal, deixa nos comentários aí embaixo que eu posso depois gravar um vídeo só sobre isso, ok? Hoje eu queria trazer para vocês o padrão desse Tsum Tsum. Tsum Tsum são esses bichinhos arredondadinhos, pequenininhos, que imitam os personagens da Disney, né? Então, como tá passando no cinema o filme Christopher Robin, não sei se vocês já assistiram, é o retorno do Ursinho Pooh, né? O Christopher Robin cresceu e o Pooh reaparece num momento bem característico assim da vida dele. E é um filminho muito bacana, muito gostoso, a gente assistiu com as crianças aqui em casa. E eu fiquei com vontade de fazer alguma coisa relacionada. Então eu fiz esse Pooh, que a gente vai ver agora o passo a passo. Vamos lá? Nós vamos usar fio 100% algodão, nesse caso eu estou usando a linha Pinguim Bela, amarelo e vermelho. Tesoura para os arremates. A agulha número 2,5. Estou usando também acessório para chocalho. Ainda não decidi se os bordados serão em marrom ou preto, mas eu vou usar linha para bordado. Se você não tiver linha para bordado, você pode usar um fio do que você está acostumado a usar de crochê, da cor que você deseja. Como eu ainda não decidi, eu peguei duas fuças aqui, ó, uma marronzinha e uma pretinha. E vou usar olhinhos com travas também. Assim como a fuça, os olhinhos têm trava de segurança. Além disso, obviamente, vamos precisar de enchimento acrílico. Eu vou começar com esse restinho de linha que eu tenho aqui, para aproveitá-lo. E se acabar, eu continuo com esse novelo que eu ainda tenho fechadinho aqui. Vamos começar com um anel mágico. Eu vou inserir 6 pontos baixos nesse anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, seguindo o princípio da técnica de amigurumi, que vocês já viram em vídeos anteriores, eu vou fazer 2 aumentos em cada ponto e vou terminar com 12 pontos baixos.
A próxima carreira será de um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento e assim sucessivamente. Nós vamos terminá-la com 18 pontos. Eu vou usar aqui um pedacinho do fio vermelho para marcar aonde começam as minhas carreiras. A próxima carreira seria de 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento, terminando com 24 pontos. Porém, eu vou começar com um ponto, um aumento, e aí sim eu vou fazer 2 pontos, um aumento, até o final vai sobrar um ponto sozinho no final, só para que o meu aumento não fique exatamente em cima do outro aumento que eu fiz na carreira anterior, para que não fique uma peça hexagonal. Eu quero que ela fique mais redondinha, porque como essa vai ser uma pecinha pequenininha, eu preciso evitar esse formato hexagonal, porque senão ele vai ficar muito marcado. Então vamos lá, se você não tiver entendido, eu vou fazer um ponto, um aumento. A partir de agora, eu vou fazer 2 pontos e um aumento até o final. Eu vou pedir desculpas a vocês, porque a câmera deu um bugzinho e parou de gravar lá na nossa carreira de 2 pontos e um aumento. Então, vou explicar o que eu fiz. Depois dessa carreira de 2 pontos e um aumento, eu fiz uma carreira de 3 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento em toda a volta. Nessa carreira, eu terminei com 30 pontos baixos. A próxima carreira foi de 4 pontos, um aumento, 4 pontos, um aumento, 4 pontos, um aumento. Nessa carreira, eu terminei com 36 pontos baixos. E a minha última carreira de aumentos foi de 5 pontos, um aumento, 5 pontos, um aumento, 5 pontos, um aumento, o que dá 42 pontos. Essa é a circunferência final do nosso tsum tsum, 42 pontos baixos. Então, terminada essa última carreira de aumento, eu fiz 4 carreiras iguais de apenas 42 pontos sem aumentar. Então, essa é minha última carreira de 42 pontos na cor amarela. Eu vou fazer a transição para o vermelho, que é a roupinha do pull. Você pode cortar o seu fio, deixando um tamanho suficiente para dar ainda mais uma volta, porque nós vamos fazer uma forma de transição, que é a transição perfeita, que não fica aparecendo. Então, você vai cortar o fio e vai puxar ele aqui por dentro da alça. Nesse momento, você vai precisar de uma agulha de tapeceiro para poder simular um ponto baixo aqui. Como que eu faço isso? Eu vou pular o primeiro ponto baixo da carreira anterior, vou passar a agulha por dentro do segundo ponto baixo, eu vou puxar esse fio e vou retornar a agulha para dentro do ponto de onde eu saí. Se você observar, o que ficou aqui fica parecendo um pontinho normal, como se eu tivesse feito uma correntinha, como se eu tivesse feito um ponto baixo normalmente. Com o próprio fio amarelo que eu deixei aqui, eu vou passar a agulha por baixo daquele ponto fake, que fui eu que criei. Vou puxar uma laçada. Essa é como se fosse a primeira laçada do ponto baixo. Em seguida, eu vou introduzir o nó corrediço da nova cor que eu pretendo utilizar. A partir de agora, eu vou segurar os 2 fios aqui junto, ó. E a minha primeira laçada do ponto baixo será sempre em amarelo, que é a cor que eu estava usando antes. A segunda laçada será sempre em vermelho. Mais um ponto baixo.
Primeira laçada em amarelo, segunda laçada em vermelho, mais um, primeira laçada em amarelo, segunda laçada em vermelho. Vou fazer isso em toda a volta e retorno para mostrar para vocês como é que ficou. Bom, terminei a volta inteira com 42 pontos. Perceba que ele ficou com uma listrinha perfeitinha aqui. Eu vou pegar esse último ponto, eu vou cortar o fio. No meu caso já tá cortado aqui, ó. Vou puxar e vou fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos na carreira anterior. Vou simular um ponto baixo aqui, fechando a carreira. Vou pular o primeiro, vou introduzir a agulha no segundo. E vou retornar pelo ponto de onde eu saí. O resto do fio amarelo eu já escondi aqui dentro. E essa pontinha que ficou aqui pra fora, eu vou fazer uma emenda. Vou fazer um nozinho comum aqui. E vou puxar por dentro do meu ponto fake, aquele que eu acabei de fazer, de criar. Então, eu vou puxar uma laçada por aqui. Puxo mais uma. Esse é o meu primeiro ponto baixo. Nesse momento, eu vou usar um pedacinho de fio amarelo para marcar aonde começa a minha carreira. Esse equivale ao meu primeiro ponto baixo. Vou entrar no próximo ponto baixo. Vou fazer a laçada normal. Esse é o primeiro ponto baixo, tá marcado. Vou fazer uma carreira de 42 pontos baixos, sem aumentar nem diminuir. Serão 4 carreiras vermelhas, então eu vou fazer as 4 e volto para mostrar para vocês. Bom, pessoal, voltei e vou mostrar para vocês que ao invés de 4 carreiras iguais, eu fiz 6, fiz 2 a mais, porque eu achei que estava muito estreitinho aqui ainda para representar a blusinha do Poo. Então, fiz 6 carreiras iguais de 42 pontos. E agora, o que eu vou fazer é a nova transição de cor. Vou voltar pro amarelo. Então, como eu falei pra vocês, eu deixo uma sobra grande de fio pra dar ainda mais uma volta, né? Puxo esse fio, uso uma agulha de tapeceiro. Se você não entendeu da outra vez, você vai entender agora. Pulo o primeiro ponto baixo da carreira anterior, entro aqui no segundo ponto, puxei, voltei por dentro do ponto de onde eu saí. Quando eu puxo bem, simulei um ponto baixo aqui fechando. Esse é um ponto fake, ele não é real. Já vou puxar aqui uma laçadinha por dentro dele, para podermos passar para o próximo passo. Vou pegar aqui meu fio amarelo, faço um nó corrediço nele. E puxo por dentro desse fio vermelho, ok? A partir de agora, eu começo a marcar. Vou pegar um pedaço de fio vermelho agora, já que eu vou estar usando a amarela por cima. Vou marcar aqui aonde vai estar começando a minha carreira. Como eu falei pra vocês, na transição, a primeira laçada vai ser a cor do fio que eu estava usando anteriormente, o vermelho.
A segunda laçada vai ser amarela. Então, vamos lá. Essa, gente, essa é a pessoa que fica atrapalhando os filmagens dos desenhos, que fica latindo. É, mãe ama. Vem, Senhor. Voltando. Então, a primeira laçada do ponto baixo vai ser com fio vermelho, a segunda com fio amarelo. Eu calei a cor que agora o tom começou a miar. Primeira laçada vermelha, segunda laçada amarela. Vou fazer isso em toda a volta. Completei a volta toda. Vou cortar o fio vermelho e esconder aqui dentro. E também vou cortar o fio amarelo. Puxo ele aqui por dentro. Vou fazer aquele pontinho fake que a gente já aprendeu. Pode ser que você ache muito trabalhoso fazer a transição de cor dessa forma. E aí você pode fazer normalmente. Eu tô fazendo assim porque eu quero um acabamento muito perfeitinho. Voltei por dentro do ponto de onde eu saí. Vou fazer uma emenda, porque eu vou continuar usando o fio amarelo. E não tem problema a emenda, gente, porque os nozinhos estão lá dentro, ó, tá vendo? São imperceptíveis pelo lado de fora. E por dentro desse pontinho fake que eu criei aqui, eu vou puxar uma laçada, duas laçadas. Aqui eu vou começar a marcar. Eu vou fazer 3 carreiras iguais com a linha amarela. 3 carreiras de 42 pontos. E agora eu já poderia começar a fechar. Aqui vai ser o bumbumzinho do pulo. Mas antes de começar a fechar, nós vamos montar o rostinho dele. Eu vou usar uma fuça com trava de segurança. Se você não tiver esse tipo de fuça, você pode fazer com linha de bordado ou a própria linha de crochê. Você vai fazer, costurar um triângulozinho e depois preencher ele por dentro, passando a linha várias vezes, para ficar com o formato de um focinho. Eu tô usando aqui o menor olhinho que eu tenho também. A fuça eu vou colocar bem no centro aqui do meu anel mágico que eu fiz para começar essa peça. Então, eu vou inserir aqui a agulha para ir folgando um pouquinho. Você pode, com muito cuidado, inserir a tesoura nesse buraquinho. E aí, quando você abre a tesoura, ele vai alargando. Mas precisa ser com muito cuidado para não correr o risco de você cortar nenhum pontinho. Dessa forma aqui eu já consigo encaixar a pecinha aqui dentro. Com um pouquinho de dificuldade, mas consigo. Posso ir enroscando assim que ela vai entrando, ó. Eu empurrei bem o focinho aqui no buraquinho do meio do anel mágico. E aqui no verso, eu vou colocar
a trava de segurança. Tá bem presinho. Agora eu vou escolher a localização dos olhos. Eu quero os olhinhos assim, bem laterais, um pouquinho acima da linha do focinho. Então, ele tem que terminar mais ou menos aqui assim. Acho que uns 3 pontinhos pro lado e um pra cima. Vou virar do lado avesso para colocar a minha travinha de segurança. Faço a mesma coisa aqui com o outro olhinho. Feito isso, eu vou deixar para bordar os detalhezinhos depois. Vou fazer um risquinho em cima do narizinho dele e nas sobrancelhas. Mas antes eu vou terminar a minha peça. Agora eu vou começar a diminuir. Isso significa que eu vou fazer 5 pontos baixos, que foi como nós terminamos a última carreira de aumento aqui. 5 pontos baixos, uma diminuição. 5 pontos baixos, uma diminuição. Em toda a volta. Então, vamos lá. Vou fazer o contrário, vou puxar para aqui. Tô usando aqui o fio vermelho para marcar o início da carreira. E vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. A diminuição, como vocês já sabem fazer, eu pego somente a alcinha de fora de 2 pontos e faço o ponto baixo normalmente. Vou repetir isso em toda a volta e já volto para mostrar para vocês como ficou. Terminei essa carreira com 36 pontos. Vou começar a próxima de 4 pontos baixos e uma diminuição. Apenas para que a diminuição não fique uma sobre a outra, para a peça ficar, para essas diminuições não ficarem muito marcadas, eu vou fazer 2 pontos baixos, uma diminuição, e agora sim, eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição, 4 pontos baixos e uma diminuição, até o final. No final vai sobrar 2 pontos baixos, que é para completar essa primeira carreira aqui, de 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer a volta toda e volto para mostrar para vocês como fica. Terminei aqui a minha última sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. Faço mais 2 pontos baixos. Terminei essa carreira. A próxima carreira, continuo diminuindo, agora eu faço 3 pontos baixos e uma diminuição. 2, 3, uma diminuição. Faço isso em toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou terminar com 24 pontos. Terminei a minha carreira com 24 pontos baixos. A próxima carreira vai ser de 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu vou terminar ela com 18 pontos baixos. Apenas para que as minhas diminuições não fiquem exatamente uma sobre a outra, mais uma vez, eu vou começar essa carreira com apenas um ponto baixo e uma diminuição. E vou continuar fazendo 2 pontos baixos, 1, 2... e uma diminuição em toda a volta. 2 pontos baixos, uma diminuição. 2 pontos baixos, uma diminuição. Aqui ao final vai me sobrar um pontinho, que somando com esse primeiro,
vai dar uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Terminada essa carreira, o furo aqui já tá ficando muito pequeno, então eu vou preencher com o meu enchimento acrílico. Vou colocar bastante enchimento para arredondar bem aqui o rostinho dele. Uma vez que eu já tenho mais ou menos a metade do recheio do pool, eu posso inserir aqui o meu acessório para chocalho. Eu vou colocar ele no meio do enchimento acrílico, para que quando eu apertar eu não fique sentindo ele, eu vou sentir o enchimento. Vou colocando mais enchimento em volta. Quando você recheia uma peça, você vai apertando ela e modelando conforme você acredita que precisa ser o formato dessa peça. E aí, ela não pode estar muito molinha, ela já tem que estar um pouquinho mais durinha para ela não ficar deformando à toa. Eu acredito que ele já tá no formato que eu quero e já tá mais durinho. Então, nesse caso, não precisa de mais enchimento. Agora, eu só vou fechar. Vou fazer um ponto baixo, uma diminuição para terminar essa carreira com 12 pontos baixos. É só repetir, um ponto baixo, uma diminuição. Perceba que depois que eu já recheei a minha peça, eu costumo ficar com esse dedo aqui, que é para evitar de puxar o enchimento junto com o meu ponto. Senão fica cheio de fiapinhos aqui no final. Esse é o meu jeito. Pode ser que você tenha outro truquezinho aí, se você tiver, me conta aqui nos comentários. Feito isso, vou tirar aqui meu fio marcador. Eu tenho 12 pontos baixos nessa carreira e eu vou agora fechar com 6 diminuições. Vou terminar com 6 pontos baixos. Terminada essa última carreira, eu posso cortar o fio, puxo aqui essa alça, vou usar a agulha de tapeceiro para simular um anel mágico aqui no final. Como que eu faço isso? Pego somente a alça de fora dos últimos 6 pontos baixos que eu fiz. 3, 4, 5, 6. E aí, quando eu puxo, eu aperto bem essa última carreirinha. Vou dar um nozinho por aqui mesmo, para garantir que ele não vai afrouxar. E eu posso esconder esse fio dentro da própria peça. Vou sair aqui em algum lugar onde o fio também é amarelo. Volto. Sai em outro lugar. Vou afofando ela assim, ó, para não ficar marcado nos locais onde eu inseri o fio.
corto o excesso. Quando eu dou uma afofada, já sumiu a pontinha, não dá pra ver onde foi feito o arremate. Eu gosto dele assim, ó. São mais achatadinhos. Se quiser, você pode deixar ele redondinho, mas eu acho que eu vou usar ele assim, mais achatadinho. Já faz barulhinho de chocalho, tá vendo? Agora nós vamos fazer o bordado do roxinho dele. Porque o Pooh, se você colocar aí Disney, Tsum Tsum, Pooh, você vai ver que ele tem uma marquinha acima do focinho, assim. E as sobrancelhas mais altinhas. Agora eu vou usar um pedaço de fio para bordado. Eu tô usando esse Anchor, tá? Se você não tiver, você pode usar o próprio fio de amigurumi. Vou usar o fio todo, porque quando a gente quer fazer um bordado mais delicado, a gente geralmente desfia aqui, ó. Usa só 2 ou 3 para poder ficar um pouco mais fininho. Mas eu quero esse traço bem marcado, então vou usar todos os 6 fios do Anchor. Vou colocar na minha agulha de tapeceiro. Vou escolher um ponto aqui para colocar minha agulha e vou sair com ela lá onde eu quero começar o meu bordado. Mais ou menos aqui na quina superior aqui do focinho. Deixo um pouquinho de fora, porque se eu quiser dar uma ajustadinha nesse bordado aqui depois, eu tenho como puxar. Eu vou fazer um arco sobre o nariz. É claro que se eu apenas inserir a agulha aqui do outro lado, vai ficar uma linha reta, não vai fazer o formato de arco. Então, como que eu faço? Eu volto com a linha no percurso que eu quero que o arquinho fique. Vou pôr por baixo aqui, ó. Porque aí eu vou segurar ele mais ou menos na altura que eu quero. Posso fazer um pontinho aqui e um pontinho aqui do outro lado, assim. Passar por baixo também, para poder segurar o arquinho lá onde eu quero, ó. Tá vendo? Já tá no formatinho que eu queria. Meu risco aqui tá um pouco folgado, eu vou aproveitar aquela pontinha que eu deixei pra fora e vou puxar aqui pra ele ajustar um pouquinho melhor. Viu? Vou reinserir a agulha no mesmo ponto de onde eu parti e já vou posicioná-la onde eu quero fazer a sobrancelha. Não tem problema se você sair no lugar errado, tá? Que ele... depois você pode reposicionar. Então, nós temos o arquinho aqui do focinho pronto. Agora, nós podemos fazer as sobrancelhas, seguindo o mesmo princípio. Se eu simplesmente puxar pra cá, ela vai fazer um risquinho reto. Quer ver? Ficou reta. E eu quero que ela fique mais arqueada, então eu vou passar aqui a agulha por baixo, voltar dentro do mesmo pontinho que eu fiz. Como ela é um pouquinho menor, posso fazer só um pontinho no meio mesmo. Vou calcular mais ou menos aonde que eu devo sair ali do outro lado. Vou fazer a mesma coisa. Se eu simplesmente trouxer aqui pro lado, vai fazer uma linha reta, mas aí eu volto com a agulha mais ou menos no centro da sobrancelha, um pouco mais pra cima, porque quando eu passar aqui por baixo e puxar, ela vai arquear. E agora é só voltar pelo mesmo lugar.
Você pode usar a própria agulha aqui, ó, para ir ajustando do jeito que você quer. Pronto, temos o rostinho do Tsum Tsum preparado. Agora nós vamos fazer as orelhinhas e as patinhas do nosso Pooh. Essa sobra de linha aqui, eu vou cortar. Vou afofar, porque aí ela some lá dentro. Agora nós vamos fazer a orelhinha do nosso Pooh. Começaremos com um anel mágico, 6 pontos dentro dele. Vou apertar o anel. E vou fazer 6 aumentos, ou seja, 2 pontos dentro de cada ponto da carreira anterior. Agora, eu vou fazer 3 carreiras iguais sem aumento. 3 carreiras com 12 pontos baixos. Terminei as 3 carreiras de 12 pontos. Está terminada a minha orelha. Vou cortar o fio, deixando fio suficiente para costurar. Posso esconder essa sobrinha de fio lá para dentro. E a orelhinha, ela será dobrada assim ao meio. E a gente ainda vai dar uma curvadinha nela para ficar com efeito de orelhinha. Tenho uma aqui e a outra que já estava pronta aqui. Antes de costurá-las, nós vamos fazer as patinhas do Pooh. Mais uma vez, vamos começar com um anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho um anel mágico com 6 pontos baixos. Vou fechá-lo. E agora está a diferença. Nós não vamos fazer 6 aumentos. Nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, totalizando 9 pontos baixos. Agora, eu tenho 9 pontos baixos ao redor da minha peça. Eu só vou fazer agora 3 carreiras iguais, 3 carreiras de 9 pontos baixos. Terminei a minha terceira carreira de 9 pontos, vou cortar esse fio, vou esconder a pontinha do anel mágico lá pra dentro. E esse fio que sobra eu vou usar para costurar. Então, eu tenho 4 patinhas, todas do mesmo tamanho. Nós vamos iniciar agora a nossa costura. Então, eu vou inserir o que sobra de uma das orelhas dentro da minha agulha de tapeceiro. Vou dobrá-la ao meio e arqueá-la assim. Eu já vou unir os 2 lados para que essa orelha fique fechadinha. Basta introduzir a agulha embaixo de um pontinho, embaixo de outro pontinho do outro lado.
Feito isso, eu vou prendê-la ao meu pull. Eu vou prender essa orelha mais ou menos nessa última fileira aqui antes da troca de cor. Logicamente, respeitando esse formatinho arqueado que nós acabamos de fazer. Então, o primeiro e último ponto vai ficar uma fileira antes. Posso voltar dentro da orelhinha para pegar o próximo ponto aqui atrás. E aí, eu vou passar mais uma vez aqui dentro da orelhinha. Agora, eu dou um nozinho. E o que sobra, eu escondo dentro da peça. Temos uma orelhinha pronta. Vou prender a outra e volto para mostrar para vocês como fica. O nosso pull já tem 2 orelhinhas. Agora, nós vamos costurar as patinhas. Vamos inserir a linha na agulha de tapeceiro. Vamos fazer o mesmo processo das orelhinhas, nós já vamos deixá-la fechadinha. Basta unir um ponto baixo de um lado, um ponto baixo do outro. Feito isso, nós vamos prender aqui na base do corpinho, viradinho assim pra frente mesmo. E isso a gente vai fazer nessa fileira que precede a transição pro vermelho. Então, vamos fazer assim, eu vou alinhar mais ou menos aqui, ó, na direção de um dos olhinhos. Já tenho as 2 patinhas dianteiras do nosso pull. E agora eu vou costurar as 2 patinhas traseiras. Eu vou costurá-las viradas para trás. Ele vai ficar assim, né? Basta alinhar com as patinhas da frente e costurá-las aqui na primeira carreira de amarelo após a transição de cor. Está feito. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer esse pull comigo. É um padrão muito simples, então, para aquelas pessoas que têm um conhecimento básico de amigurumi, não tem muita dificuldade. É um excelente bichinho para você treinar, para aprimorar a técnica. E eu queria dizer para vocês que nessa retomada do canal, eu vou começar a postar mais alguns vídeos diferentes, assim, não apenas de crochê, de amigurumi. Eu sou muito apaixonada por todo tipo de trabalho artístico, não sou profissional em nada, então, assim, vocês vão participar das experiências junto comigo, ok? Então, a gente se vê na próxima, se inscreva no canal, curta esse vídeo se você tiver gostado, se ele tiver sido útil para você, tá bom? E a gente se vê em breve. Um grande beijo.